Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui com o programa Doses Apocalípticas. Estamos estudando aqui nessa nova série, Apocalipse 8 e 9. Se você perdeu algum programa, é só ir à playlist Doses Apocalípticas em meu canal e você tem acesso a todos os vídeos que o Felipe e eu já gravamos aqui no nosso estudo sobre Apocalipse. Por que Doses Apocalípticas? Porque a ideia é justamente pensar assim, alguns tópicos mais importantes em pequenos vídeos, para que você, no fim desse estudo aqui, né, que vai até o capítulo 22 do Apocalipse, possamos ter uma vista geral desse livro tão impressionante e necessário para o nosso tempo. Felipe, tudo bom? Bom ter de volta você aqui. E aproveita e já fala de novo aí do site. Tudo bom, Michel? É um prazer muito grande estar com você, com nossos amigos queridos que estão estudando a Bíblia conosco. Sim, eu quero sempre lembrar você de acessar apocalipse.com, conteúdo de qualidade sobre profecias de Daniel e Apocalipse. E no ano que vem, ou melhor, em 2022, não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo, né? Mas em 2022 nós estamos planejando fazer aí uma série totalmente diferente de Daniel capítulo por capítulo. Novidade que vai estar no apocalipse.com também. Muito bom. Então anota aí, viu? Apocalipse.com, seja um visitador frequente aí desse site, né? E aproveite os conteúdos que estão ali. E um divulgador. Também, divulgador. No vídeo passado, Felipe e eu começamos a analisar, porque tem bastante coisa para a gente considerar ainda, né? A série profética das 7 trombetas. O que nós já percebemos? Que elas correspondem, como é natural, né? E nós já percebemos isso já faz algum tempo, que há um paralelismo entre as profecias, especialmente as sequências de 7. Então, elas correspondem em termos de tempo, né? Em termos cronológicos, a série de 7 igrejas, as 7 cartas às 7 igrejas, que começa no tempo de João e avança até a volta de Jesus, com a 7ª igreja, Laodiceia. Elas correspondem também, as trombetas, aos selos, em termos de cronologia, que começam também no tempo de João, no século I ali, e avançam até a volta de Jesus. E há uma coincidência interessante também entre a série de selos e a série de trombetas, que o profeta ali, inspirado por Deus, ele chega até o 6º selo, a 7ª trombeta, faz um interlúdio. Naquele meio tempo ele analisa algumas outras coisas e depois culmina o 7º selo e a 7ª trombeta, como veremos também, com a volta de Cristo. Então não tem como errar nesse ponto, né? As 7 trombetas, elas também estão acontecendo ao longo da história. Não tem que ver com as pragas no futuro, porque é um outro assunto, né? Se você adota a visão historicista, que por sinal é a mais coerente, né, ao analisar as profecias apocalípticas, você entende claramente esse ponto aqui, né? Outra coisa que ficou clara para a gente é que a primeira trombeta, ela tem que ver com o início do ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial, quando ele começa, então, lá no santuário, a sua obra de intercessão, né? E inaugurando o santuário e começando os serviços ali, algo que está bem claro, por exemplo, no livro de Hebreus, no Novo Testamento. Hoje, nós daremos prosseguimento aqui ao estudo do capítulo 8, né, com as trombetas, e eu começo perguntando ao Felipe o seguinte, Felipe, que é um grande apaixonado aí pelas profecias, pelo estudo da palavra de Deus, é jornalista também. Felipe, então, nesse programa, vamos começar aqui a ver alguns detalhes interessantes, como, por exemplo, o que significam as trombetas na Bíblia? Quando fala em trombetas, alguns já pensam que sabe num pistão, numa corneta, alguma coisa assim, né? Na Bíblia, como é as trombetas? Pois é, as pessoas até pensam que é o trompete, né? Isso. Pois é, as trombetas eram feitas de chifre, né? De carneiro, eram um produto bem diferente, com um som bem característico. Mas é interessante que... E eram chamadas de shofar, né? Shofar, isso, exatamente. É interessante que as trombetas, elas, conforme o capítulo, por exemplo, 9, versos 20 e 21, que a gente tem ali, que a gente está acompanhando também, isso é muito interessante. Nos versos 20 e 21, vai falar que as trombetas, o propósito delas é de retratar os julgamentos dos inimigos de Deus. Mas e como é que isso aparecia na história? Quer ver? Quando a gente vai para a história da própria Bíblia, a gente vê, por exemplo, em Juízes capítulo 3, verso 27, que as trombetas estavam ligadas a um chamado para as batalhas, né? Ali nós temos o contexto do livramento do povo de Israel por meio do juiz Eude, né, diante dos moabitas. Quando a gente vê um anúncio da coroação de um rei israelita, foi o caso da coroação de Absalão, em 2 Samuel 15:10, você tem trombetas tocando, né? E também no caso de Jeú, que foi aquele que colocou fim à casa de Acabe, vamos colocar assim, né?
o sistema idolátrico que foi criado, está em 2 Reis 9:13, e também as trombetas aparecem no contexto para chamar o povo para uma reunião, está em Números 2, e para advertir sobre um perigo próximo. Aí isso aparece em Ezequiel 33. Isso é muito interessante, era um instrumento sagrado que tinha essas funções. Então, ele sempre tinha a ver alguma coisa com um anúncio, um aviso, uma advertência. Normalmente os sacerdotes tocavam, né? E sabe que tem um outro detalhe, Michelson, as trombetas estavam sempre relacionadas a uma indicação de aparecimento de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Se você for para Êxodo 19, for para Sofonias 1:16, Mateus 24:31, tocam trombetas, vão tocar trombetas na volta de Jesus, né? 1 Coríntios 15 vai tocar trombetas num outro contexto, sempre anúncios importantes, mensagens que Deus quer chamar a atenção, desde o tempo da condução do povo de Israel nessa terra, até para o futuro também. Então as trombetas, elas têm assim, de uma maneira bem simplificada, né? E um detalhe importante, é isso, né? E uma coisa importante, as trombetas estavam sempre ligadas ao serviço diário do santuário, chamado de Tamid. É o que eu ia te perguntar agora mesmo, né? É o que eu te perguntar agora mesmo. Você falou aí de chamado, né? De batalhas, né? Imagino que fosse um som assim bastante solene, né? Tocadas várias trombetas ao mesmo tempo, ou shofar, né? O shofar aí, o chifre, né? Sendo tocado. Hoje a gente tem até berrante aí que é feito com chifre também, né? Mas aí é outra coisa, né? Então, para outros propósitos. Para outros propósitos, né? Você falou que era instrumento sagrado também, né? Então, dá prosseguimento ao que você estava comentando aí, a questão do santuário. Qual é a relação das trombetas com o serviço do santuário? Então, em primeiro lugar, é bom ver que em capítulo 8, todo aquela cenário introdutório que nós falamos no primeiro programa dessa série de trombetas, tudo tem a ver com o santuário. Altar de incenso, o anjo atendendo, o anjo apresentando um cenário de orações atendidas, tudo isso tem a ver com o santuário. E as trombetas também. Só um detalhe, Felipe, uma coisa que me chama a atenção, que me faz lembrar, né? Quando eu leio o capítulo 8 de Apocalipse, eu lembro de 8 em Daniel. Porque lá no capítulo 8, Deus ele chama a atenção também do profeta Daniel para o santuário. Como? Usando elementos do santuário. Ele usaria um bode, um carneiro, né? No capítulo 8 também há elementos marcadores na narrativa que fazem com que o leitor pense já na questão do santuário. Isso é importante também, né? Frisar aí. Pode ir. E não é à toa isso, porque as trombetas, elas anunciavam o serviço da tarde, né? Ele era anunciado ao toque de trombetas. Então, e o que era o serviço? Depois que o cordeiro era sacrificado e havia sido colocado, né, sob o altar do holocausto, o sangue era respingado sobre a base do altar, o sacerdote levava um incensário de ouro, uma bacia, né, com uma série de, digamos assim, utensílios aromáticos também ao interior do templo, e aí ele oferecia incenso sobre o altar de ouro no lugar santo. Então, tudo isso acontecia ao som de trombetas. Então, isso é muito interessante porque o período das trombetas, ele começa depois da morte de Jesus, que é justamente quando ele começa, depois que ele morre, ele ressuscita, ascende, e ao ascender ele é entronizado e inaugura o serviço intercessório no santuário celestial, que é superior ao santuário terrestre, conforme Hebreus nos ensina. Então, aqui nós estamos vendo o santuário totalmente conectado com as trombetas. Então, quando você pensa nas trombetas, você tem que lembrar do santuário. Portanto, é um período de intercessão, é uma alusão à morte de Cristo, é uma alusão ao serviço de mediador da parte de Jesus Cristo. Tudo isso precisa ser entendido. Então, as trombetas, elas são ainda momentos de advertência, e por isso que é muito cabível compreendê-las ao longo do período histórico, e não como um fato que ainda vai acontecer num futuro distante e que tem a ver com um juízo final, com uma eliminação ou erradicação completa do pecado, porque não é esse o significado que aparece nas trombetas, Michelson. Isso seria uma visão mais futurista, né? De jogar tudo para frente, para o futuro, né? E desconectar a profecia daquela moldura histórica ou historicista, né, em que ela está incrustada ali, né? Que bom, né? A gente tem muito ainda para aprender sobre esses capítulos 8 e 9, estamos ainda no capítulo 8, se você não leu aí na sua Bíblia, faça isso, né? Aproveite algum momento aí para dar uma
olhada, estudar esse capítulo, comparar com alguns comentários, por exemplo, o comentário bíblico adventista tem bons conteúdos ali também, né? Então, fica aí o convite. Vamos estudar, vamos conhecer, e no próximo programa a gente vai analisar, então, as 4 primeiras trombetas, assim, mais detidamente, né? Tem coisa boa pela frente. Felipe, as suas considerações finais aí? Não, as minhas considerações finais vão no sentido de que nós vamos continuar entendendo agora nos próximos programas o significado das trombetas, das trombetas que são tocadas, do que é tocado com as trombetas. Até agora nós entendemos o contexto em que elas estão inseridas e entendemos, inclusive, o que são as trombetas e por que tocá-las. E um detalhe muito importante, a festa das trombetas acontecia poucos dias antes do dia da expiação, Yom Kippur, que era o grande dia em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário e fazia um ritual de expiação completa e de erradicação do pecado. Então, veja como, até na própria história, a festa das trombetas vinha antes da erradicação final, e não depois. Então, fica muito, digamos assim, infiel ao texto querer colocar as trombetas num outro período, porque na história de Israel isso não acontecia. Sim, e nesses 10 dias anteriores ao Yom Kippur, o toque das trombetas era um chamado, né, um chamamento para contrição, arrependimento, preparo, né? Então, estamos aí analisando também o toque das trombetas proféticas, né? Isso também de certa forma, é um chamado de Deus para que nós nos preparemos, né? O toque solene, avisando de uma coisa que vai acontecer, algo futuro, né? E o nosso preparo consequente aí em relação a isso. Para uma linha de interpretação, né, Michelson, nós estamos vivendo ainda no período de últimas trombetas sendo tocadas, né? Nós vamos ainda falar um pouquinho. Exatamente. Ainda há tempo de arrependimento, de preparo, né? Deus não iria avisar as pessoas se não houvesse mais do que ser avisado, né? Então, exatamente. O chamado agora é para o arrependimento, para a contrição, para a santificação, para o preparo. E eu espero que essa nossa série aqui esteja ajudando você também nesse ponto, a entender que Deus quer que você se prepare para a volta de Jesus. Um grande abraço para você, aguardamos você aqui no próximo programa, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.